A graça e paz, irmãos, irmãs. Pedi para você ficar mais um pouquinho de pé. Eu desci do avião faz 15 minutos. E eu não estava aqui com vocês desfrutando desse momento gostoso na presença de Deus. Então eu vou orar 5 minutos, se vocês não se importarem. Eu prometo que eu não vou pregar demais, eu não vou cansar vocês. Mas eu quero me conectar aqui ao que o Espírito já está fazendo nessa noite, porque eu não estava aqui, não é? Então eu quero dedicar algumas palavras ao Senhor em oração e queria que você me acompanhasse nisso e adorasse a Deus comigo para nós buscarmos a sua bendita face, amém? Deus, mais uma vez nós te adoramos. Eu quero te adorar porque eles têm te adorado nessa noite. Mas eu chego aqui agora na comunhão dos santos e quero adorar o seu nome. Quero honrar o seu nome nesta casa, Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor é Deus e não há outro. E este lugar está cheio e nós estamos aqui glorificando o Senhor porque o Senhor é digno desta adoração. E porque se não fosse o Senhor, essa obra não existiria e não teria motivo de ser. Não haveria motivo de nós estarmos aqui se não fosse o Senhor. Tu és o Rei das nossas vidas. És o Salvador de cada geração e de cada ser humano. E nós te celebramos nessa noite, Senhor Jesus Cristo. Celebramos a sua vitória sobre a nossa vida. Celebramos, Senhor, o caminho no qual nós estamos andando contigo. Te celebramos porque em ti nós somos muito mais do que vencedores. Porque o nosso inimigo não pode nos derrotar. Porque as nossas dificuldades não podem nos dobrar. Porque ainda que sejamos frágeis e fracos, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, a rocha mais alta do que nós. Em ti nós estamos firmados e fortalecidos, e nós invocamos o teu nome nessa noite, para te honrar neste lugar, para exaltar o Senhor sobre todas as coisas. Exaltamos o Senhor sobre o sofrimento, exaltamos o Senhor sobre as fraquezas, exaltamos o Senhor sobre a nossa fragilidade, exaltamos o Senhor sobre a nossa falta de entendimento que temos muitas vezes, exaltamos o Senhor sobre tudo aquilo que temos feito. Seja honrado, seja glorificado o teu nome, Senhor. Alinha-nos com a sua vontade nesses dias. Que este final de semana seja um tempo de alinhamento, seja um tempo, Senhor, de nós compreendermos o que o Senhor está fazendo conosco. Que seja um tempo desta casa compreender o que o Senhor está fazendo com ela. Eu não sei de onde esses irmãos vêm, não sei direito para onde eles estão indo, não sei o que o Senhor tem falado com eles, mas eu quero declarar nessa noite que este é um tempo de alinhamento. Aleluia! É um tempo de discernimento, é um tempo do Senhor ajustar as coisas, é um tempo do Senhor trazer claridade para a visão, é um tempo do Senhor fazer conhecida a tua vontade de uma maneira clara e o Senhor dispersar todo nível de confusão. Senhor, eu quero declarar que nós vamos sair desse aniversário nesses dias fortalecidos, Senhor, no nosso caminhar. Eu quero declarar que cada pessoa que está aqui adorando a tua presença sairá dessa festa ajustado aos teus caminhos nesses dias. Sairá mais convicto daquilo que o Senhor está fazendo. Sairá mais certo dos teus caminhos para a sua vida. Oh Deus, fala conosco nessa hora. Fala ao nosso espírito, Senhor, e alinha a nossa mente, o nosso coração ao teu Espírito Santo, ao tempo do Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Seja bendito o teu nome nessa casa. Seja bendito o teu nome. Eu quero suscitar aqui, Senhor, o poder de todas as palavras proféticas que já não nos foram entregues. Toda a palavra que o Senhor tem dito ao nosso respeito, tanto individualmente como para a tua igreja. Que nós possamos trazer à memória toda a palavra que nos traz esperança nesses dias, porque elas são poderosas para ajustar o nosso coração e a nossa vida à sua vontade, e que elas sejam um esteio pelo qual nós possamos ter norte daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor.
E que todo desânimo, todo cansaço, todo desgaste da caminhada seja vencido, Senhor, na sua presença, debaixo do poder do seu Espírito Santo. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Glorificamos o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por estar aqui, amém? Tenho passado bastante em Brasília, sempre de passagem pelo aeroporto, olhando a cidade de cima, mas muito tempo que eu não estava aqui. Eu morei em Taguatinga, no ano de 1996, quando o ministério que eu trabalhava lá no interior de São Paulo me mandou para cá para começar um trabalho. Eu era um jovem obreiro. E foram 4 meses de profunda frustração. Eu me senti sozinho, eu não consegui alcançar os objetivos, eu tive a impressão que eu estava decepcionando Deus, eu estava decepcionando meu pastor, eu estava decepcionando minha família. Foi um dos períodos da minha vida que eu me senti mais vazio e mais frustrado. E quando o caminhão voltava para São José do Rio Preto, com a minha mudança, eu sentia uma profunda derrota, e eu não entendia nada. Eu fui preparado para muitas coisas quando eu estudei, quando me prepararam para o ministério, mas ninguém me preparou para a derrota. Ninguém me preparou para o fracasso, não me explicaram. Só muito tempo depois, com a experiência, eu fui descobrir que o fracasso faz parte da nossa jornada. Nós não ganhamos sempre, nós não vencemos sempre, nós não acertamos em tudo, nós erramos. Às vezes nós não entendemos o caminho de Deus. Achávamos que estávamos certos, e depois de alguma caminhada, nós descobrimos que não. Estávamos equivocados. Interpretamos mal, talvez não ouvimos direito. E é nesse momento que humildemente nós temos que nos levantar e fazer a caminhada de volta. Debaixo da pressão das acusações da nossa própria consciência, da nossa alma, que precisa tanto, vaidosamente, ela precisa que nós sejamos heróis, guerreiros vencedores o tempo inteiro, mas Deus não precisa disso. Ouvindo também as aclamações de um diabo sujo, que quer nos sentenciar debaixo do fracasso, e tendo que escolher, no meio das muitas vozes que meu coração ouvia, ouvir a voz de Deus, que nunca nos desampara, que nunca nos rejeita, que é como a voz do pai daquele filho pródigo, que ficava esperando na esquina da estrada, sabia que um dia o seu filho ia voltar. Não importava se vencedor ou se fracassado, mas seu filho iria voltar. E a experiência dos meus fracassos tem me ensinado mais do que as minhas vitórias. Porque quando eu obtenho uma vitória, toda a glória dele, não é minha. Mas quando eu erro, eu descubro a minha fragilidade, eu descubro que, a despeito do meu fracasso, Deus é Deus. Ele não sai do lugar, Ele não diminui. E eu também não preciso, porque eu posso me levantar e transformar a dor em experiência. E depois continuar caminhando fortalecido, com uma sabedoria que só adquire aquele que se entrega à caminhada e resolve dentro do seu coração não desistir jamais. Nós não fomos chamados para o fracasso, nenhum de nós, nem no pecado, nem na obra. Nós somos chamados para lutar e vencer. Mas na nossa caminhada, há algo que nós precisamos aprender. E é o tema da palavra que eu quero trazer para o seu coração nessa noite. Da palavra que eu quero trazer para a igreja que se reúne nesse lugar, para os ministros, para o pastor, sua esposa. A importância de nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Porque de maneira geral, sem entrar em muitos detalhes, nossos fracassos
resultam dos nossos desvios, das nossas falhas em algo fundamental na caminhada, chamado discernimento. Talvez o discernimento seja a mais importante das ferramentas espirituais que nós temos, dadas por Deus como dons, que tem o poder de nos edificar. É o discernimento responsável por me fazer compreender a vontade e o caminho de Deus e andar nele. Assim também a falta do discernimento é responsável por eu muitas vezes me afastar dele ou desse lugar seguro que é o centro da sua vontade. Então, por muito tempo e muitas vezes a nossa caminhada será um trafegar de idas e vindas no caminho reto da vontade de Deus, procurando nos ajustarmos e encontrarmos a estabilidade e a segurança no caminho que Ele tem para nós. Amém? Então vamos ver o que a palavra de Deus pode nos falar a esse respeito. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículos 41 ao 44. O pranto de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à tua paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém? Quero fazer ênfase sobre essa última frase, irmãos e irmãs, do versículo 44. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E eu gostaria de substituir a palavra reconheceste pela palavra discerniste, que é uma palavra bem peculiar para nós nesse tempo. Jesus disse então, dentro desse entendimento, você não discerniu a oportunidade que você tinha de receber, de participar de uma visitação. Nós sabemos que Deus está falando através de Jesus Cristo a uma cidade muito importante. E quando Jesus Cristo fala com Jerusalém, ele se concentra em duas dimensões. Uma futura, a respeito de o que aconteceria com Jerusalém no futuro. E o que Jesus preconizou aqui vai acontecer mais ou menos 40 anos depois, quando um general romano invade Jerusalém e destrói a cidade e mata boa parte da população. Esse general chamava-se Tito. Mas Jesus não fala só do futuro. Ele fala também numa dimensão do presente. Ele fala, você não reconheceu o agora, o tempo que Deus, o teu Deus, quis te visitar e você não entendeu isso. Você não reconheceu, você não prestou atenção, você não conseguiu perceber, você não discerniu este tempo. Irmãos e irmãs, essas duas dimensões de compreensão, elas são fundamentalmente importantes na nossa jornada. Seja na sua vida particular, naquilo que Deus está construindo e quer construir com você, e em você e através de você, mas também naquilo que Deus constrói conosco enquanto comunidade, enquanto igreja local, enquanto igreja numa cidade. Deus tem algo que Ele fala a respeito do futuro. A palavra de Deus diz na segunda epístola de João, capítulo 1, verso 19, que nós precisamos dar atenção a toda a palavra profética. Porque a palavra profética está para nós, diz Pedro. Falei João? Não, João não falou isso. Foi Pedro que falou isso. É a segunda epístola de Pedro, é o avião, irmãos, é o avião. Estou meio zonzo aqui ainda. Foi Pedro que disse isso na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 19. Ele nos diz que nós devemos dar atenção à palavra profética,
porque ela está para nós como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Em outras palavras, a palavra profética, ela fala de algo que está lá na frente, não está aqui. E quando Deus revela algo que está lá na frente, Ele chama a minha atenção para o destino, para o futuro e para aquilo que ainda vai acontecer. Quando Deus fala profeticamente, Ele fala daquilo que ainda não existe, daquilo que ainda não se materializou, daquilo que não é concreto, daquilo que ainda não pode ser tocado, mas que na realidade dele, no kairós dele, na onipotência, na onisciência dele, Ele sabe que vai acontecer, porque Ele, Deus, já determinou que aconteça. Então, partindo desse entendimento, nós podemos crer de todo o coração que Deus já determinou o que Ele quer que aconteça conosco. Ele sabe o caminho e Ele já determinou o destino que cada um de nós tem nele, nessa terra. Não estou falando do céu, eu estou falando da terra. Eu estou falando daquilo para o qual Jesus nos chamou, que nos tirou da vida que nós vivíamos. E a partir do momento que nós entramos na dimensão do seu reino, Ele começou a nos dar entendimento sobre entendimento de que Ele tinha um plano e Ele tinha um propósito conosco. Então repare na sua caminhada de fé, repare na sua vida, e você vai perceber que o primeiro momento seu com Jesus é uma alegria de salvação, é uma alegria do céu, é uma alegria da igreja, de estar na igreja, de viver um novo tipo de vida. Mas pouco a pouco Deus vai falando com você e Ele vai falando ao seu respeito sobre o futuro, sobre o que Ele quer que você faça, sobre aquilo que Ele quer que você se torne nele. E você então tem a sua vida afetada pela palavra que desce do céu. Você tinha planos na sua vida, você esperava ser de uma determinada maneira, você pensava que você iria envelhecer como seus pais, que você iria ter uma vida parecida com outras pessoas que estão na sua frente. Mas quando a palavra de Deus entra na sua vida, ela simplesmente destrói os seus planos, ela afeta toda a sua maneira de pensar, ela tira os teus castelinhos que você construía e ela coloca outros no lugar. E a sua vida então começa a se transformar e virar e mudar de rumo. Coisas que você nunca pensou que você ia fazer da sua vida, você começa a fazer. Você começa a sonhar, porque a palavra profética desperta os sonhos de Deus no seu coração. E você começa a sonhar com coisas impossíveis. Você começa a pensar de si mesmo coisa que na sua simplicidade você nunca imaginaria. É por isso que Deus pega um analfabeto e faz um pregador. A pessoa que não sabia ler, começa a ler lendo a Bíblia, porque ele quer pregar o Evangelho, porque Deus falou para ele que ele iria pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não muda ele só uma parte, muda a vida dele inteira. Ele estava fadado a passar a sua vida analfabeto, mas por causa do destino de Deus, a sua vida muda hoje e muda amanhã também. Eu não estou falando de alguém que está lá fora, eu estou contando a sua história. Olhe para o seu caminho, olhe para quem você era, e olhe para quem você é e entenda no que você vai ser, no que você vai se tornar. Porque Deus já determinou o teu caminho e o teu futuro. Você não está solto na vida. Satanás não põe a mão na tua vida e te bambeia para o lado que ele quiser. Ele não tem mais esse poder, ele tinha lá atrás. Agora não. Quem manda na tua vida é o teu Deus. Ele conhece o tempo dela. Ele conhece o teu destino e o teu final, e Ele sabe quando Ele vai pôr a coroa da vitória na tua cabeça. É por isso que você ainda está na terra, para viver o seu destino, para concordar com Deus naquilo que Ele quer fazer de você e caminhar de encontro. Foi por isso que quando Paulo falou com Timóteo, e ele percebeu que Timóteo estava num apuro, numa situação difícil, numa igreja difícil, fala, filho meu, capítulo 1, verso 18 de 1 Timóteo, eu te encarrego de um dever. Lembre-se das profecias que foram ditas ao teu respeito. E firmado nelas, combata. Porque a profecia orienta a nossa vida. A palavra profética modela o nosso comportamento. Ela gera esperança onde não havia esperança. A palavra profética fala daquilo que eu ainda não sou e daquilo que eu ainda não tenho, porque Deus fala pela perspectiva do céu e não pela perspectiva da terra. As pessoas te julgam pela perspectiva da terra, Deus te julga pela perspectiva do céu. As pessoas te julgam pelo que os olhos dela enxergam, Deus te julga pelo que você ainda não se tornou, mas Ele sabe que você vai se tornar. Foi isso que Paulo quis dizer na epístola aos
Olha o avião de novo. Na epístola aos Romanos, capítulo 4, verso 17, falando de Abraão, um velho, um ancião que ninguém dava mais nada para ele, sem libido, sem capacidade sexual, e Deus olha para aquele velho de cabeça branca e fala, eu vou te fazer pai de milhares. E dá um nó na cabeça de Abraão. E ele fica se perguntando, como? E Paulo conclui o verso 17 dizendo que Deus chamou Abraão de pai de milhares enquanto ele era estéril, porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Deus não tem problema com o estado que você está hoje. Deus não tem problema se você peca, porque Ele já proveu perdão e justificação para a sua vida. Deus não se move do trono quando você fracassa em algum caminho. Deus não fica frustrado quando você não consegue fazer alguma coisa direito. Às vezes a gente tem essa imagem de Deus, porque é a imagem que nós temos dos nossos pais terrenos, que cada vez que a gente frustrava, nosso pai dava um piti. E a gente acha que Deus tem pitis quando a gente fracassa. Que quando eu não acerto o caminho, Ele vira no trono, olha para um querubim e fala, ai, querubim, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Mas Deus não faz isso porque Ele não tem problema com o nosso presente, porque Ele já determinou o nosso futuro. Quem tem problema com o nosso presente somos nós, que ficamos olhando para as limitações e fraquezas e não marchamos. Que pegamos um determinado fracasso, colocamos na nossa frente e fazemos um altar para o nosso fracasso e ficamos tentando provar para Deus que não adianta Ele querer mais nos usar, porque a gente não vai dar conta. Nós fazemos isso conosco, Ele não faz, porque Ele não tem problema com incredulidade, mas nós temos. Então, uma chave importante para você chegar onde você precisa chegar é você ter a experiência e a competência de prestar atenção nas palavras proféticas. Tudo aquilo que desde que você tem conhecido o Senhor, Ele fala ao seu respeito. Tudo aquilo que Ele tem usado pessoas para falar ao seu respeito. Tudo aquilo que intimamente Ele tem revelado a você ao seu respeito. Tudo aquilo que nas Escrituras Ele tem te feito crer ao teu respeito. Você precisa concordar com Deus. Nós precisamos concordar com Deus. Porque quando nós concordamos com Deus a respeito daquilo que Ele fala sobre o nosso futuro, nós somos ativados numa dimensão de fé poderosa. E as circunstâncias simplesmente não vão mais conseguir nos deter. O segredo da vida daqueles que rompem é que eles não olham para o presente, eles olham para o futuro. Deus quer que você olhe para o teu futuro. Deus quer que você se concentre naquilo que Ele ainda vai fazer. Deus quer que você concorde com Ele naquilo que Ele vai fazer. Deus quer que você creia junto com Ele, que você não vai ficar onde você está, mas que você está crescendo e de glória em glória, de glória em glória, como diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, você vai chegar à estatura de Cristo, o varão perfeito que cumpriu a vontade perfeita do Pai, aleluia. É o teu destino, não é o fracasso. Não é ficar preso debaixo de um pecado, de uma variação da tua alma. Não é ser derrotado, esculpido pelos demônios. Teu lugar não é aí, teu lugar é vitorioso, amadurecido e competente nas coisas do céu, aqui na terra. Aleluia. Então, por favor, coloque a mão no ombro de uma ou duas pessoas e diga, olha para o teu futuro. Pessoas de excelência reconhecem o seu futuro e marcham para ele. Não se importam com o que são, não se importam com o que foram, porque em Jesus o nosso passado não determina o nosso futuro. É a palavra de Deus que determina o nosso futuro. Amém, igreja? Eu gostaria muito que nós saíssemos daqui nessa noite, extremamente convictos do nosso futuro. Eu gostaria que cada jovem, adolescente que está aqui, entendesse que a despeito do que vive hoje, seja bom ou ruim, Deus já desenhou um futuro para a sua vida. Cada menino e menina solteiro que está aqui, e que talvez venha de lares derrotados, destruídos,
de experiências familiares frustradas, eu quero te dizer que este não é o teu futuro. Deus tem uma família de paz, Deus tem uma pessoa de fidelidade, e Deus tem um projeto com a família que você vai criar, e vai ser para a glória do seu nome. E você precisa caminhar para o casamento com a sua mente fixa nisso. Meu passado não determina meu futuro. Deus já determinou meu futuro e é um futuro de paz. Onde Ele quebra as maldições, que talvez se perpetuaram de geração em geração na minha família, porque todos escolheram errado, mas eu escolho o certo. Eu concordo com a palavra de Deus, que fala ao meu respeito daquilo que eu ainda não sou, e Ele vai trazer à existência aquilo que Ele quer fazer da minha vida. Eu gostaria de encorajar o coração das pessoas que já fracassaram aqui. Talvez ministros, empresários, pessoas que talvez sintam-se muito limitadas nesse tempo, porque sofrem com o passado. Eu te dou uma palavra de Deus nessa noite: solta o teu passado. Ele não tem mais nada para fazer por você, a não ser te trazer peso de experiência. Porque o que determina o que Deus quer da tua vida não é o teu passado, é o teu futuro. Abraão creu contra a esperança. Ou seja, tudo dizia para ele não, mas ele continuou dentro do seu coração dizendo sim. E eu quero dizer para você que isso não é um milagre, isso não é uma intervenção de Deus, isso é uma decisão da vontade. Eu preciso encontrar um lugar dentro de mim, no meio das minhas dores, no meio da minha dificuldade, e dizer sim para Deus. E eu peço ao Senhor que Ele gere isso no teu coração, o desejo de concordar com Deus naquilo que as circunstâncias dizem que não pode ser. Eu tenho certeza que este entendimento será uma chave poderosa para a tua vida e para o teu ministério e para as mudanças que precisam e estão por vir na sua vida. Olhe para as profecias e creia naquilo que Deus está falando. Mas o texto que nós lemos, irmãos, assim, não fica chateado comigo. Eu estou falando desde sexta-feira da semana passada, sem parar. Eu dei aula em 3 turmas diferentes. Eu estou variando. Eu estou trocando o nome dos apóstolos, tá? Então, assim, tenham paciência comigo, tá? A mente às vezes está escapando. Vamos lá. É, né? Pois é. Mas o texto que nós lemos, eu queria que você olhasse para ele de novo, quando Jesus chora por Jerusalém. E de novo quero chamar a sua atenção para o último verso, 44, e a frase de Jesus: Jerusalém, você não conseguiu discernir o tempo da tua visitação, tempo de hoje ou de ontem. Jesus está chamando a atenção da cidade sobre um erro, um pecado. O pecado de não compreender o tempo. Uma das grandes sabedorias e chaves espirituais para você se mover no espírito e andar com Deus no meio de uma geração maluca, conturbada e apóstata, é você discernir o seu tempo. Jesus diz que Jerusalém não discerniu o seu tempo. Havia uma visitação, em outras palavras, para construir aquilo que Deus queria lá no futuro, Ele proveu um hoje. Ele proveu um kairos, um tempo propício para que alguma coisa acontecesse. Irmãos, nós vivemos de tempos em tempos. Eclesiastes capítulo 3 nos diz isso, que há tempo para todas as coisas. Deus se move por tempos. Repita isso comigo: Deus se move por tempos. Ele tem o seu tempo, Ele sabe como fazer as coisas. E esta verdade funciona na dimensão individual da sua vida, como na dimensão coletiva da igreja, da nação. Deus sempre se move por tempos. Os tempos, ou nós poderíamos chamar de períodos, eles funcionam para o cumprimento de um propósito. Deus estabelece e Ele se move, Ele muda as coisas. Os tempos não são iguais. Os tempos sempre estão mudando. Nós não estamos vivendo hoje na igreja o que nós vivemos 10 anos atrás. Não estamos mais pregando o que pregávamos 10 anos atrás. Como também não estamos vivendo e nem pregando o que pregávamos e vivíamos há 20 ou há 30 anos atrás. Não é a mesma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo Deus imutável, mas a sua ação e o seu mover mudam de tempos em tempos. E a geração que se perde é a geração que não discerne o tempo de hoje, também o tempo do futuro.
mas é uma relação muito importante discernirmos o tempo no qual estamos. Quero que você entenda algo, e eu vou repetir algo que eu já disse aqui agora há pouco. O Senhor Jesus não tem problema com os seus pecados, porque Ele proveu perdão para os seus pecados. Mas quando você não reconhece o tempo, você perde alguma coisa. O Antigo Testamento fala que uma das tribos de Israel era dotada de uma sabedoria para discernir os tempos e as estações, a tribo de Issacar. E eles funcionavam como uma ferramenta preciosa e poderosa para a nação, porque eles precisavam daquela ferramenta para entender onde eles estavam. Porque do dia que Deus os tira do Egito, eles não se movem mais pela mão de um faraó. Números capítulo 9, versículos 4 a 32 diz que quando eles foram para o deserto, Deus os colocou debaixo de uma nuvem, e essa nuvem era temperamental. Ela ficava um dia parada e depois andava. Depois ela ficava um mês parada e andava. Depois ela ficava um ano parada e andava. Depois ela ficava um dia de novo e andava. E ela não deixava o povo quieto, porque Deus queria tirar o estigma do Egito daquele povo, que viveu aprisionado num cativeiro por 4 gerações, mas ele disse, agora eu vou sacudir a vida de vocês, eu vou ensinar vocês a andarem comigo na minha marcha, no meu tempo. E ele começa então a fazer isso, a hora que as pessoas desatavam os pacotes e armavam suas tendas, tocava o chofar do sacerdote, porque a nuvem tinha subido, e eles tinham que fechar a tenda tudo de novo, e pôr em cima dos animais, e voltar a andar. Quando eles achavam que eles iam descansar um pouco, a nuvem andava de novo. E aí quando eles ficavam bem armados com a nuvem, falavam, agora eu não descanso, ela ficava um ano parada. E aquela geração era confundida por aquele comportamento de Deus, porque o que Deus queria era ajustar o seu povo ao seu mover. Ele não queria que eles reagissem por um ato religioso, que eles pensassem que ele sempre faria as coisas todas as vezes, sempre do mesmo jeito. Então ele proveu um mecanismo de movimento para que o seu povo andasse debaixo do seu mover. E o povo não podia sair debaixo da nuvem. Ele tinha que discernir o tempo e andar junto com Deus naquilo que estava acontecendo e que Deus estava fazendo. Agora ouça isso, os tempos não são iguais. Diga isso comigo, os tempos nunca são iguais. Nós temos essa tendência de pensar que Deus faz tudo sempre do mesmo jeito. Então, na nossa cabeça, Deus sempre vai nos dar vitória. Bom, Deus não dá sempre vitória. Na nossa cabeça, Deus nunca vai nos permitir provação e sofrimento, mas isso também não é verdade. E por causa de falsos conceitos religiosos, nós julgamos Deus de um jeito que Ele não é. E quando julgamos Ele como Ele não é, nós não entendemos como Ele se move. E quando nós não entendemos como Ele se move, nós não nos ajustamos ao tempo de Deus. Nós não conseguimos entender que Deus tem um tempo para nós estarmos no meio de muita gente, mas há um tempo que Deus nos saca do meio das pessoas e nos põe num tempo de solidão. Por mais que tenham pessoas em volta de você, você se sente só. Já se sentiu assim alguma vez no seu caminho? Parece que ninguém te entende. Você quer explicar como que é e as pessoas não compreendem, e todos os conselhos que elas dão parece que não fazem sentido. Então é tempo de parar de pedir conselho e ficar calado. É tempo de entender o tempo do deserto, o tempo da solidão. E é preciso entender que o tempo da solidão e do deserto não dura para sempre, é só um tempo. E que depois dele vem outro tempo que Deus nos saca do deserto e nos leva para uma outra dimensão. Lucas capítulo 2, verso 80 diz que Deus manteve João Batista sendo criado num deserto até o tempo dele manifestar-se a Israel. Você imagina uma vida inteira, provavelmente até a maioridade, que era por volta de 30 anos para os judeus, trancafiado num lugar onde ninguém pode te escutar e você ouvindo revelação de Deus e Deus te abrindo as escrituras e não tem ninguém para você pregar? É capítulo 2 ou capítulo 1? Se não for o 2, é o 1. Você tem ideia de quanto tempo durou o ministério de João Batista? Sabe quanto tempo os historiadores declaram que João Batista pregou antes do advento de Jesus? 6 meses. Só 6 meses. Ele se preparou uma vida inteira para dar um grito.
Deus gerou nele um tempo de preparação imenso, para não durar nenhum ano, e para marcar o divisor de águas de geração em geração. Acabou uma aliança e começou outra, e eu te preparei para isso, eu te preparei para esse tempo, e nesse tempo está a minha glória na tua vida, e naquele tempo ninguém vai poder te deter. Só que se João Batista saísse antes, ele perderia a glória de Deus na vida dele. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não pode sair antes da hora. Quando Deus começa a gerar algo no nosso espírito, nós ficamos desesperados. Nós queremos fazer. Deus começa a nos mostrar que nós vamos para as nações e a gente quer comprar a passagem. Mas Deus diz, cale-se. Deus te faz pregar para as cadeiras. Me lembro que eu era missionário na Bolívia em 1996, em uma comunidade de indígenas, quechuas, que tinham muito sono, porque eles acordavam muito de madrugada, então de dia eles dormiam, cochilavam muito. E Deus começa a me dar, na cidade de Cochabamba, na Bolívia, Deus começa a me dar revelação. Deus começa a me dar revelação profunda das Escrituras. Deus começa a falar ao meu espírito, lá em 1997, que eu falaria para líderes. E aquela palavra enche o meu espírito e eu começo a queimar. Eu morava numa casinha que tinha um sótão, e o sótão era o quarto de oração, e o lugar onde Deus se revelava a mim na palavra. E a palavra começa a se multiplicar, eu lia os textos e as mensagens surgiam na minha cabeça. E quando eu chegava na congregação, que não tinha mais de 20 pessoas, eu começava a pregar, eles dormiam na minha frente. E eu me sentia profundamente frustrado. Eu queria que eles ouvissem a revelação. Eu queria que eles fossem edificados pela revelação. Eu queria gerar uma casta de líderes proféticos para a Bolívia, naquela pequena congregação. Mas não era o tempo. Era um tempo de quietude. Deus queria falar comigo. Não era para eu falar com as pessoas. Ele queria falar comigo. Mas Ele queria falar comigo e eu queria falar ao mesmo tempo. E eu ficava atrapalhando Deus. É duro quando você não sabe o tempo de ouvir, porque aí você quer falar junto. Você já tentou conversar quando alguém também conversa? Não funciona. Então, se Deus está falando com você, cale a sua boca. Foi vocês que me chamaram para pregar, agora aguenta. Terceira, varão. Terceira. Quando você não discerne o tempo, você fala na hora de ficar quieto. Quando você não discerne o tempo, você fica quieto quando você tinha que falar. Deus fala, prega. Você, eu não sei pregar. Pior do que isso, quando você não discerne o tempo, você começa a olhar para as outras pessoas e ter inveja do que elas vivem. Deus te põe num tempo de deserto, de sequidão. Deus tira a tua prosperidade para te ensinar a pisar na cabeça de mamão e viver de dependência dele, e você tem inveja do irmão que trocou de carro. Diga assim comigo, o pior erro que eu posso cometer na vida espiritual é me comparar a outra pessoa. Você não pode se comparar a ninguém. Porque Deus não trata ninguém igual. Deus não tem filhos gêmeos. Essa é boa. Essa eu não tinha falado ainda. Deus não tem filhos gêmeos. Ele não tem o mesmo jeito de agir com todos. Deus é peculiar e particular. Ele te ama tanto que aquilo que Ele projetou para a sua vida é só para você. Outro não vai fazer o que você tem que fazer. Outro não tem o mesmo caminho que você. Até mesmo dentro de uma família, um mesmo casal operando em Deus, os dois são diferentes, têm chamado diferente e têm ministério diferente. E isso muitas vezes é uma tensão na nossa vida, porque quando um explode, muitas vezes o outro não. E aí o outro, em vez de sair correndo, tem que esperar o que ficou. Deus age com você na sua individualidade. E quando você não discerne o tempo de hoje, você começa a ter inveja do tempo do outro. Oi? E aí quer sabotar a vida do outro. Pois é. Deus diz assim para Jerusalém, através de Jesus, Jerusalém, você não reconheceu a tua oportunidade. Deus está todo o tempo gerando oportunidades na nossa vida e no nosso ministério. E a sabedoria espiritual está em reconhecer qual é a minha oportunidade.
Então eu quero encorajar o seu coração para que você olhe para aquilo que Deus está fazendo. Vamos observar algo que pode nos ajudar e nos encorajar na compreensão e discernimento dos tempos de Deus. Vá a Lucas capítulo 22. Versículos 39 a 46, por favor. Jesus está no Getsêmani. Lucas 22, a partir do versículo 39, nos diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Você precisa entender que a nossa caminhada nesta terra é sempre acompanhando Jesus Cristo. E Ele sabe sempre para onde está nos levando. Nunca duvide daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por mais que as circunstâncias possam querer te abalar, não duvide daquilo que Ele está fazendo com você. Verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, olhe como Jesus discernia o tempo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Diga comigo, os discípulos estavam dormindo? Irmãos, eu desconfio que muita gente, muito crente na nossa geração está dormindo. Não está atento àquilo que o Espírito Santo está fazendo, não está atento ao tempo do Espírito Santo na sua vida, não está compreendendo e discernindo os acontecimentos e por isso está perdido. A grande chave desse texto é a palavra tentação. Eu já disse 2 vezes e vou repetir a terceira: Deus não tem problema com os teus pecados, mas você tem problema com a tentação. Tentação não é pecado, tentação é uma cobiça de qualquer natureza. E muitas vezes nós somos cobiçados por aquilo que não é pecado. É muito mais difícil e muito mais problemático para nós sermos cobiçados por aquilo que é lícito do que por aquilo que é ilícito. Porque quando nós cobiçamos algo lícito, mas que é fora de tempo na nossa vida, nós temos a tendência de nos aprovar naquilo, de não ver problema naquilo. E nós perdemos o nosso tempo e entramos numa dimensão de ilegalidade. Você consegue compreender isso? Irmãos, nós não temos problema, o céu não tem problema com homens em adultério ou mulheres em adultério. Quando alguém adultera, ele cai e para. Mas quando alguém perde o seu tempo e entra em ilegalidade, ele vai ministrar uma geração debaixo da ilegalidade. Ele vai continuar ministrando uma geração fora do tempo, operando na sua carne, na sua própria vontade. E todos que forem gerados debaixo dele vão ser gerados na mesma coisa. Porque cada um de nós se reproduz nos outros segundo a sua própria espécie. Então, quando nós pensamos no reino de Deus e naquilo que Ele está fazendo conosco, entender o tempo é chave para nós não adormecermos e deixarmos de entender o que Deus está fazendo. Jesus ficou sozinho no Getsêmani, porque os seus discípulos não entenderam o tempo. Jesus não encontrou alguém para interceder junto com ele, porque eles se deixaram tentar, entraram em tristeza e dormiram. Eu quero dar uma palavra ao seu coração nessa noite. Rejeite a tristeza de dentro de você por alguma coisa que pode estar acontecendo e você não está compreendendo. Rejeite o sentimento do fracasso dentro de você, se por algum motivo você está insatisfeito com a sua vida. É só um tempo. É só um tempo onde Deus provê algo para edificar a sua vida e o seu coração, mas esse tempo não vai ficar aí para sempre. Chega um tempo onde tudo prospera. Chega um tempo onde a unção do Espírito Santo flui poderosamente na tua vida. E você percebe que você não tem mais que fazer força para as coisas acontecerem. Você é usado por Deus numa dimensão que você nunca foi usado e você sabe que não é pelo teu esforço, é algo maior do que você. É algo poderoso que desce do céu, é o teu tempo.
É a hora de você operar no Espírito. É a hora de você romper na sua geração. Mas você precisa vigiar. Você não pode sair antes, mas você também não pode ficar depois da hora. E o Espírito Santo clama conosco nesses dias, que nós sejamos uma geração de discernimento. O Espírito Santo clama com esta igreja, que ela seja uma casa de discernimento. Que a poderosa palavra profética esteja sobre nós e dentro de nós, e nos instigue a percebermos o que Deus está fazendo. E nós possamos concordar com o Senhor, seja no sofrimento ou na glorificação, para andarmos com Ele num tempo aonde Ele nos encaminha para tudo que precisa acontecer conosco. Amém, queridos? Eu quero encorajar o seu coração a sair daqui nessa noite decidido a compreender melhor aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Porque nós somos uma geração de discernimento. Discernimento é a chave desse tempo da nossa vida. Discernimento é a chave para a igreja dessa geração. Discernimento é a chave para nós pisarmos na cabeça do inimigo e não permitirmos que nada nos detenha no tempo que Deus está forjando em nós o melhor da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Há um regozijo do Senhor com os seus santos. Há um regozijo do Senhor com os seus filhos, aqueles que estão caminhando com Ele. Eu quero dizer para o Senhor Jesus que nós não queremos ser aqueles que o abandonam nos tempos e nas estações. Senhor, nós queremos te dizer nessa noite que nós não vamos dormir nesse tempo, Deus. Desperta-nos se dormimos hoje. Eu levanto um clamor aqui que o Senhor desperte aqueles que dormem. Endireite seus passos. Pode ser que você esteja dormindo no seu ministério, dormindo no seu chamado, dormindo na sua edificação pessoal, dormindo sobre os tempos que você está vivendo. Pode ser que o seu coração tenha se desviado e você tenha se perdido e caído em tentação. Mas hoje o Senhor te chama de volta para junto dEle, para alinhar a sua vida em discernimento com aquilo que te edifica. Aleluia. O Senhor convida-nos a todos e convida esta casa para ser um lugar de discernimento e de sabedoria, para desprezarmos a afronta, a ignomínia e nos alinharmos com Ele e nos regozijarmos com Ele. Aleluia. Pai, nós clamamos pela Tua presença no nosso coração. Eu sei que há aqui muitos homens e mulheres destemidos do Senhor. Eu sei que há muita gente, Senhor, que tem entregue a sua vida para andar com o Senhor no meio dessa geração. Eu sei que há homens e mulheres de sofrimento aqui, Senhor. Muita gente que tem sido experimentada nos trabalhos. Muitas pessoas que têm clamado por algo na sua vida que ainda não chegou. Mas a minha oração, Senhor, junto deles nessa noite, é para que eles não caiam em tentação e em laço do diabo. É para que eles não te abandonem na caminhada, mas que nessa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor avive o coração de cada filho e de cada filha para olhar para o Senhor e entender o seu presente e reconhecer o seu futuro e não deixar passar o tempo da sua visitação. Nem sempre o tempo da visitação é um tempo de alegria, às vezes é um tempo de chorar, é um tempo de comer ervas amargas com o Senhor. E nós precisamos reconhecer esse tempo e entrar em regozijo junto dEle, porque quando chegar a hora certa, o Senhor virá com um novo tempo, tempo de paz, tempo de portas abertas, tempo da unção fluindo poderosamente, tempo de ir para as nações. Que o nosso coração não desanime e não vacile nesses dias. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça o coração dos Teus discípulos, fortaleça o coração dos Teus obreiros, fortaleça o coração dos novos convertidos que ainda não Te conhecem bem. Fortaleça o coração dos jovens, Senhor, que estão aqui, para que não se entreguem à dissolução desse tempo, mas entendam que o Senhor está construindo algo junto com eles.
Que uma unção poderosa seja derramada sobre a nossa cabeça, para que nós sejamos como a tribo de Issacar, que discerne os tempos e as estações, e anda com discernimento no meio de uma era de trevas. Aleluia. Eu abençoo tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pois não há outro igual a ti. Pois só tu és santo. Tu és santo. Mais uma vez. Pois não há outro igual, pois não há, pois não há outro igual a ti. Pois só